Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhores Presidentes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Superiores, Senhor Líder do principal partido da oposição, Senhoras e Senhores Deputados, autoridades civis, militares e diplomáticas, ilustres convidados, caras e caros colegas do Governo cessante e do Governo ora empossado. Quando, em 26 de outubro de 2019, aqui tomou posse o Governo que hoje cessa funções, afirmei: este é um Governo para os bons e para os maus momentos, e quanto maior for a tormenta, maior será a nossa determinação em ultrapassá-la. Recordadas hoje, essas palavras parecem premonitórias de que iríamos ter de enfrentar com a terrível pandemia que 2 meses depois começou a dominar o mundo e que também nos atingiu duramente. A minha primeira palavra é, por isso, de reconhecimento e profunda gratidão à equipa que hoje cessa funções, pela determinação com que enfrentou a tormenta, assegurando a capacidade de resposta ao Serviço Nacional de Saúde e sucesso na vacinação, garantindo, através de uma mobilização excepcional de medidas de apoio às empresas, ao emprego e aos rendimentos, que a economia tenha retomado o crescimento, que o investimento das empresas e o emprego estejam em máximos históricos, que a dívida pública esteja de novo a reduzir e que o déficit de 2021 já tenha ficado abaixo dos 3%. Batendo-se na União Europeia por um programa extraordinário de apoio ao investimento e às reformas essenciais para reforçar a dinâmica da recuperação, através da dupla transição climática e digital, mas respondendo também às principais vulnerabilidades sociais do potencial produtivo e do nosso território. A tormenta não nos impediu de cumprir com distinção a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, de elaborar e negociar o próximo PT 2030. Nem nos desviou dos grandes objetivos estratégicos a que nos propusemos nas diferentes áreas. As centrais de eletricidade a carvão foram mesmo encerradas, até mais cedo do que o previsto, contribuindo assim para uma redução em 17% das emissões de CO2. O abandono escolar precoce foi reduzido para 5,9%. O número de alunos inscritos pela primeira vez no ensino superior aumentou em mais de 40%. E o investimento em investigação e desenvolvimento atingiu 1,62% do produto interno bruto, deixando-nos assim a mais de meio caminho da meta fixada para 2030. Conseguimos atingir um saldo migratório e um saldo populacional positivo após vários anos a perder população. Combatemos sem tréguas a pobreza, tendo hoje menos 354 mil pessoas em risco de pobreza do que as que tínhamos em 2015. Sim, estes não foram só anos de combate às crises que tivemos de enfrentar e que Vossa Excelência, Sr. Presidente, aqui recordou, desde as crises do sistema bancário à mais recente crise do Covid. Foram também anos de reformas profundas que mudaram estruturalmente a nossa sociedade e a nossa economia. Fazer reformas não significa provocar manifestações, significa resolver problemas estruturais. E seguramente nada mais estrutural haverá nas últimas décadas da sociedade portuguesa do que, por exemplo, os resultados alcançados no combate ao abandono escolar precoce. Somos hoje um país mais qualificado, mais sustentável, mais inovador e menos desigual. Por isso, voltamos a crescer acima da média europeia. Por isso, multiplicamos por 10 o superávit da nossa balança de pagamentos tecnológica. Por isso, atingimos novos recordes na atração de investimento. Por isso, recentemente a Comissão Europeia considerou Portugal o país mais bem colocado
para atingir a neutralidade carbónica. Nesta hora de passagem de testemunho, a gratidão que exprimo a todas e a todos, quando cessam hoje funções, junto naturalmente o agradecimento a todas e a todos os que agora assumem a responsabilidade de governar. Desta vez, a tormenta não nos dá sequer 2 meses de estado de graça. Não é menor otimismo, Sr. Presidente, é a realidade. Estamos ainda a enfrentar a pandemia, a sarar as feridas que abriu, as feridas que revelou ou agravou, e já temos de combater os efeitos da guerra desencadeada pela Rússia com a invasão da Ucrânia. A guerra, não o escondamos, acrescenta um enormíssimo fator de incerteza às nossas vidas, à nossa economia familiar, à saúde das nossas empresas e, por isso, aos nossos empregos. Esta guerra confronta a Europa com a sua maior crise humanitária desde a Segunda Grande Guerra Mundial e agrava a pressão inflacionista que a ruptura das cadeias de produção durante a pandemia e um mercado de energia disfuncional provocaram. Esta guerra, acima de tudo, é um teste à capacidade das democracias de garantirem a paz. E, mais uma vez, tal como já tinham feito durante a pandemia, os portugueses têm demonstrado o seu enorme sentido de solidariedade e a sua capacidade de união e superação, assegurando o acolhimento e apoiando a integração de milhares de refugiados ucranianos em busca de paz, da tranquilidade e de dignidade em Portugal. E, mais uma vez também, precisamos, a nível nacional e europeu, de adotar as medidas de resposta a este choque adverso, em especial, assegurando que não há rupturas no abastecimento, controlando o custo da energia e de matérias-primas essenciais, apoiando as empresas mais atingidas e as famílias mais vulneráveis. Mas uma coisa tenho por certa: se conseguimos em 2015 recuperar da austeridade e em 2020 responder à pandemia, agora em 2022 vamos saber enfrentar os impactos da guerra e prosseguir a nossa trajetória de crescimento e de desenvolvimento. Podíamos olhar para a tormenta e ficar em terra, gerir sem ousar, chorar a nossa sorte por viver em tempos assim, abrigar-nos até que a tormenta passasse. Mas não é isso que os portugueses esperam de nós, nem é esse o comportamento a que os habituamos. Os portugueses estiveram connosco, com determinação e lucidez, a enfrentar as sucessivas crises que assolaram o país. E viram-nos a enfrentar a tempestade e a lutar, por todos e com todos, para que o destino mudasse. É de novo isso que os portugueses esperam de nós, que o Governo seja capaz de responder, no dia-a-dia, às dificuldades com que se deparam, sem descurar nunca a construção de um futuro melhor a médio e longo prazo. Em suma, um Governo que resolva problemas e que crie oportunidades. Os portugueses desejam um Governo que trabalhe afincadamente, já a partir de hoje, para que o país proteja os seus cidadãos, garanta a sua liberdade e segurança, os mobilize no esforço coletivo de modernizar Portugal. Os portugueses exigem que recuperemos o tempo perdido por uma crise política que não desejavam, continuando o caminho que temos vindo a percorrer e a avançar para um país mais justo, mais próspero e mais inovador. Um país em que todos encontrem o espaço de realização pessoal em que ancorem a esperança e a confiança no futuro. É essa coragem e a ambição que este Governo garante. É esse o compromisso que eu e todos os membros do Governo assumimos aqui, hoje, perante todas as portuguesas e todos os portugueses. Trabalhar sem hesitações, contra tormentas e tempestades,
mantendo Portugal na trajetória do crescimento e progresso que tem conhecido nos últimos 6 anos e fazendo face aos 4 grandes desafios que o futuro coloca ao nosso presente. Responder à emergência climática, assegurar a transição digital, contrariar o inverno demográfico, combater as desigualdades. As circunstâncias mudaram. A conjuntura é mais adversa, mas nós não desistimos dos objetivos que nos propusemos, nem esquecemos os compromissos que assumimos. Foi nessa expectativa que os portugueses nos transmitiram um voto de confiança, e é essa confiança que queremos honrar. O programa do Governo é conhecido. É o programa eleitoral que apresentamos aos portugueses e que já amanhã aprovaremos formalmente em Conselho de Ministros, para que na próxima semana o possamos discutir no local próprio, ou seja, na Assembleia da República. Aprovamos o Programa de Estabilidade, que prossegue a trajetória de equilíbrio orçamental e redução sustentada da dívida pública que temos sabido compatibilizar com ambição económica, social e ambiental. Temos pronta a proposta de orçamento do Estado para este ano, honrando os compromissos assumidos, como o aumento extraordinário das pensões com efeitos retroativos, a redução do IRS para as classes média ou o início da gratuitidade das creches. Ao longo dos próximos anos, o país dispõe de condições únicas para romper definitivamente com um modelo de desenvolvimento assente em baixos salários, assegurando emprego digno e de qualidade, aumentando o potencial do seu tecido produtivo e eliminando barreiras ao progresso económico com base na inovação, na modernização da administração pública e da justiça, na internacionalização, sem deixar ninguém para trás. Esta é a nossa marca. Modernização com solidariedade social. Fruto de anos de investimento nas qualificações e no reforço do nosso sistema científico e tecnológico, da conjugação dos fundos estruturais com os recursos do Programa de Recuperação e Resiliência, da recuperada credibilidade internacional para a atração do investimento. Portugal tem hoje as condições de que nunca dispôs para virar a página para um novo ciclo de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Um novo ciclo de desenvolvimento com uma economia que produz maior valor acrescentado e com mais justiça procede à repartição desse valor com os trabalhadores. São estas condições que nos dão plena confiança na capacidade de alcançarmos objetivos tão ambiciosos, quantificados e calendarizados como os que estão associados ao programa do Governo ou contratualizados já com a União Europeia. Esta é uma oportunidade única que nos empenha a todos, empresas e entidades do setor social e solidário, instituições do ensino superior e do sistema científico, autarquias locais, regiões autónomas e Estado. Assim nos exigem os nossos filhos e netos que querem participar ativamente na vida democrática e que sabem que a mudança depende deles, que têm da sociedade uma visão atenta e cosmopolita, informada pela ideia de que a liberdade é vital, que a igualdade entre as pessoas não conhece limites, porque se funda na dignidade humana. A eles me dirijo, em particular para lhes dizer: a vossa participação é determinante, o vosso empenho é essencial, a vossa visão para o futuro é insubstituível. Precisamos de ouvir as vossas vozes, as vossas ideias, as vossas ambições. Só assim poderemos ajudar a enfrentar os vossos medos, as vossas incertezas e alcançar os vossos sonhos. Só assim poderemos garantir que a geração mais qualificada de sempre se torne também na geração mais realizada de sempre. A vossa geração é a mais bem preparada da história deste país
e aquela que mais capacidade tem para o transformar. A mudança depende de vós e só com a vossa participação poderemos continuar a crescer, a melhorar e a avançar. Este convite a esta geração gostaria de simbolizar no convite que dirigi a uma rapariga que encontrei numa arruada em Setúbal na última campanha eleitoral e que me disse que gostava muito de estar nesta sessão. E no convite que dirigi à Sara Abubakar, quero dirigir nela o convite a toda esta geração para participar connosco na construção do futuro de uma pátria que é comum. Não basta virar a página do passado. Está na hora de escreverem a vossa própria história. Para isso, é essencial a unidade em torno de objetivos comuns, de tal modo ambiciosos, que mobilizem cada uma e cada um de nós como nunca antes aconteceu. Sr. Presidente da República, Excelências, a maioria absoluta que nos foi concedida não significa poder absoluto. Nunca o poderia constituir e muito menos eu o poderia interpretar. Faz parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes confundiu como um poder absoluto. Pelo contrário, a maioria absoluta corresponde a uma responsabilidade absoluta para quem governa. A ausência de alibis e de desculpas. Os portugueses resolveram nas eleições a crise política e garantiram, como muito bem recordou Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, a estabilidade até outubro de 2026. Estabilidade não é sinónimo, porém, de imobilismo. É sim exigência de ambição e oportunidade de concretização. Temos a obrigação de aproveitar a estabilidade para antecipar a incerteza, enfrentando corajosamente os desafios estruturantes com que nos confrontamos. Temos o dever de inovar, de modernizar, de garantir emprego digno e criar riqueza, de progredir juntos com inclusão e contas certas. Isso implica trabalho, em conjunto, com humildade democrática, com lealdade institucional, garantindo o envolvimento dos partidos políticos e parceiros sociais na criação de soluções que ajudem a encarar os desafios que o país enfrenta. Só comprometendo-nos com o diálogo social, mobilizando a sociedade civil e acolhendo os contributos positivos dos outros partidos políticos, poderemos continuar a avançar. Por isso, saberemos ser uma maioria de diálogo parlamentar, de diálogo político, de diálogo social. As eleições alteraram a composição da Assembleia da República, mas não alteraram a Constituição. As competências próprias dos órgãos de soberania, ou o princípio da separação e interdependência de poderes, ou o princípio da autonomia regional e local, não sofreram nenhuma alteração. O Presidente da República é, aliás, o mesmo, e o mesmo é também o Primeiro-Ministro. Assim, os portugueses podem contar com a normalidade constitucional e a continuidade da saudável cooperação e solidariedade institucional, que tanto têm apreciado e que são um inestimável contributo para o reforço das instituições democráticas e o prestígio de Portugal no exterior. Sr. Presidente da República, Excelências, o quadro internacional é novo e coloca-nos novas exigências, mas o nosso rumo permanece inalterado. Temos uma estratégia para executar, compromissos para cumprir e objetivos para alcançar. Temos provas dadas. Viramos a página da austeridade. Estamos a virar a página da pandemia. Vamos virar a página da guerra e juntos, e só juntos, conseguiremos também escrever as páginas de um futuro que queremos radioso. É com renovada energia, determinação e entusiasmo que iniciamos agora esta nova etapa, sempre com vontade de servir Portugal
e de servir os portugueses. Juntos, seguimos e conseguimos. Viva Portugal!